Então, para terminar aqui, porque eu queria ver meus colegas, até para não ocupar muito espaço, né? Até porque você me fez uma pergunta que eu tive que responder, né? Ocupei esse espaço todo, né? Explica a eleição como foi. Na França é o seguinte, são 577 distritos, né, que são colocados em votação, né? Na França, ao contrário do Brasil, a votação é distrital. Você vota no distrito por aquele político que você quer que te represente na Assembleia Legislativa. E no primeiro turno, a gente teve somente 76 distritos que finalizaram as eleições de primeiro turno. E para encerrar as eleições de primeiro turno na França, tem que ter a maioria dos votos. Então, no segundo turno, tivemos 501 eleições em distritos diferentes. Então, eu previ naquele momento que era óbvio, né, que o centro e a esquerda iria se unir para tentar isolar a extrema-direita. E foi isso que aconteceu, né? No final das contas, o centro e a esquerda na França conseguiram isolar o reagrupamento nacional e os dois juntos estão com a maioria. Agora, se os dois juntos vão governar a França no futuro, ninguém sabe ainda, até porque o Macron, com certeza, está meio reticente em fazer algum acordo com a esquerda. Mas o fato é que o reagrupamento nacional, que cresceu, teve uma eleição vitoriosa, né, do ponto de vista do crescimento dele, mas menos do que eles achavam que ia ter, porque eles achavam que ia ter o número absoluto, na maioria absoluta na Assembleia Legislativa, e não teve, né? Ficou, na verdade, o reagrupamento nacional ficou em primeiro lugar. Pelo menos em primeiro lugar, o Macron ficou em segundo lugar e o terceiro ficou a França Insubmissa do Mélenchon. Muito bem. Então, vamos lá. Em terceiro lugar, ficou a esquerda, acabou de dizer. Não. Mélenchon, dai a César o que é de César. Acho que ele ficou em primeiro. Dai a César o que é de César. Felipe Monteiro acertou o resultado da eleição na França para o segundo turno e antecipou com exclusividade aqui no Linha de Frente. Para você saber das coisas, fica ligado aqui no Linha de Frente, porque aqui a pessoa pode ter a inclinação ideológica que ela tiver, não tem problema nenhum, desde que ela tenha competência e traga conhecimento. E ele disse também que não existe essa questão de extrema-direita, que é uma expressão desatualizada. Então, eu não uso extrema-direita pejorativamente como carimbinho da esquerda. O Luca Bassani, nós já conseguimos retomar o contato. Agora, Luca Bassani, que é o nosso correspondente exclusivo na Europa, o único correspondente internacional a colocar os pés na Ucrânia durante a guerra. Eu também quase entrei em Gaza, né? Então nós estamos muito metidos, né? Eu queria que você explicasse melhor o cenário político por aí. Vai você, Luca Bassani. Boa tarde a você, Capeza, nossa querida audiência, aos nossos debatedores. Exatamente pegando na linha do que o PP acabou de falar, é importante a gente mencionar que no voto popular, o Rassemblement Nacional, o Reagrupamento Nacional, o partido supernacionalista, considerado de ultradireita, é o partido vencedor, com mais de 10 milhões de votos, enquanto que essa nova fronte popular, esse agrupamento dos partidos de esquerda conseguiu 8 milhões de votos e o partido de Macron Ensemble, né, vamos juntos, mais ou menos assim a tradução, 6 milhões e meio de votos. Por que isso é importante? Porque nas eleições presidenciais o voto popular é o que manda e o que indicará quem serão os dois candidatos que disputarão o segundo turno. Se nós tivéssemos o segundo turno hoje sendo disputados, teríamos então Marine Le Pen contra Jean-Luc Mélenchon, ou seja, partidos de ultradireita contra um representante da esquerda radical, que vale mencionar o que é o novo Fronte Popular. É importante a nossa audiência saber que são 4 partidos de esquerda que estão juntos, 2 deles moderados, os ecologistas e verdes, e o Partido Socialista, a esquerda tradicional francesa, centro-esquerda social-democrata, mas também temos os comunistas, que seguem a linha do marxismo-leninismo, e a França insubmissa, que tem Jean-Luc Mélenchon na sua liderança, que é uma figura muito polêmica, porque é contra a União Europeia, é a favor da saída da França da OTAN, ele é a favor também da queda deste acordo feito com a Ucrânia, ele acredita que é legítima, sim, a invasão da Rússia na Ucrânia e também não condenou os atos do grupo terrorista Hamas, achando que é justificável a violência para resolver a questão palestina. Então, uma figura que ideologicamente também está no campo radical, portanto é importante a gente contar isso para a nossa audiência. E esses 4 partidos que conseguiram, de fato, uma reviravolta, uma votação
votação impressionante ontem, fazendo mais de 180 cadeiras. Eles têm diferenças ideológicas, principalmente na política interna, muito difíceis para a formação de governo e a escolha de um primeiro-ministro que venha deste grupo. Então, inclusive, eles temem que uma parte mais moderada, os socialistas e os ecologistas, possam até buscar Emmanuel Macron para fazer uma aliança com o partido centrista liberal de Macron e eles governarem. Há esse temor dentro da própria nova Fronte Popular. Mas é importante a gente mencionar também a questão da divisão das cadeiras. Afinal, 577 cadeiras, como o PP bem colocou, dessas, cerca de 180 na mão desse grupo de esquerda, 160 para Emmanuel Macron e 142 para o Rassemblement National, Reagrupamento Nacional. Quando a gente vê a última eleição 2022, que foi logo em seguida a eleição presidencial que reelegeu Emmanuel Macron, nós tínhamos Macron naquele momento com 250 cadeiras, agora com 160, ou seja, uma queda de 90 cadeiras, uma queda expressiva. Os partidos de esquerda com 130 saltaram para 180, ou seja, crescendo 50 cadeiras, um avanço também expressivo, assim como o Rassemblement Nacional, que foi de 89 para 142, também crescendo mais de 50 cadeiras. Então a gente vê que o derrotado mesmo da noite é Emmanuel Macron, se nós olharmos aquilo que aconteceu durante os últimos 2 ciclos eleitorais, fortalecendo a esquerda, dentro da esquerda, tanto os moderados quanto os radicais, e fortalecendo também essa direita ultraconservadora, que também coloca as questões migratórias como algo muito relevante para ser discutido na sociedade. Luca, nós estamos hoje com uma mesa muito rica em termos de talentos aqui, especialistas em internacional, todos querem fazer perguntas a você. Eu vou pedir então para te fazer um giro rápido para você ser conciso nas suas respostas. Em primeiro lugar, onde você está? Eu estou agora em Portugal. Portugal, semana, onde quase nos encontramos. O sol vai se pôr 8 horas da noite. Então você está... São 14 mais 4, são 18 horas e 11 minutos aí, né? 18 e 11, exato. Muito bem, então, muito bom falar com você. Então, vou deixar uma coisa clara. Se existe alguma extrema aqui, é a extrema esquerda do Jean-Luc Mélenchon. Não é que quem apoia atos de violência, atos de terrorismo, não é isso? Apoia a invasão da Rússia na Ucrânia, então, que quer sair da OTAN. Então, se existe algum extremista aí, é o Jean-Luc Mélenchon. Qual foi a posição que a extrema esquerda teve isoladamente nessa eleição? Olha, se a gente for olhar nos resultados por cadeiras, está na 3ª posição. A França insubmissa, ela tem o 3º maior número de cadeiras depois do partido Rassemblement Nacional e o Ensemble de Emmanuel Macron. Vamos voltar ao primeiro turno. A direita ficou na frente da extrema esquerda na França, então? Se nós olharmos em números absolutos, sim. Muito bem. Esse é o número que temos. Ótimo. Então, vamos lá. Já começamos daqui a colocar os pingos nos is, embora seja outro programa. Agora, o seguinte. Eu, particularmente, não tenho nenhuma simpatia pelo Macron, porque eu gosto de pessoas autênticas. E ele não é amigo da Amazônia. Ele fala que quer defender a Amazônia, mas, na verdade, ele é inimigo do agronegócio brasileiro. Ele não é amigo da Amazônia. Então, eu queria apontar que você comentasse. O professor Manuel Furriel já vai fazer uma pergunta, não precisa ser muito extenso, mas é algo que eu não consigo entender nessa mentalidade esquerdista do Macron. Olha só, a colonização francesa que explora o continente africano é um dos principais exploradores econômicos de países como a França, viu? Marrocos, Tunísia, Guiné, Camarões, Togo, Senegal, Madagascar, Benin, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, Chad, República do Congo e outros mais. Ela explora economicamente, explora os jazigos, minas, minérios desse povo e mantém esses países num nível miserável. E agora faz uma média, estimulando a que essas pessoas saiam desesperadas de seus países, atravessem o Mediterrâneo em condições subhumanas e quase morram e ficam ali na periferia, nos arredores da França, vivendo uma subvida, ou seja, sem a qualidade de assistência do serviço público. Não me parece um pouco hipocrisia essa mentalidade da esquerda de se dizer moderna para acolher os imigrantes e, na verdade, retrógrada ao explorá-los em seus países e obrigá-los a sair de lá para viver como miseráveis nos países desenvolvidos da Europa? Queria um rápido comentário seu antes de passar ao professor Manuel Furriel. Aquilo que a gente vê, Pedro, é que na questão migratória, apesar de Macron ter esse discurso, ele encabeçou uma das principais reformas migratórias dentro da França,
que os partidos de esquerda querem reverter, não só a reforma migratória, mas a reforma da Previdência da França, que aumentou a idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos. Então, por mais que ele tenha esse discurso, essa estética nas redes sociais, no encontro com outros chefes de Estado, naquilo que ele propõe dentro do parlamento e políticas públicas, a gente vê uma tendência mais aos partidos da direita, ao liberalismo econômico, a favorecer os bancários, aos ricos, como os franceses mesmos falam, né? É uma questão de hipocrisia. Então, quer dizer que a posição que eles dizem que é da extrema-direita é a posição da esquerda, de não apoiar os fluxos migratórios. Muitas vezes a gente vê na Europa toda... não precisa ficar em cima do muro, não. Pode bater mesmo, não tem problema nenhum, viu? Agora, vamos passar o professor Manuel Furriela. É porque vocês que começaram... Não é tara, Luca. Começou eles dizendo que é extrema-direita. Hipocrisia me irrita. Chamar a direita de extrema-direita... Não é você, eu tô falando. Quem fala é a grande mídia. Chamar de extrema-direita me irrita, porque não é extrema. Eu quero passar o nosso professor Manuel Furriela, professor especialista em direito internacional, comentarista também dos jornais aqui da Jovem Pan. Professor. Tudo bem, Luca? Eu queria saber um pouco de você, já que está aí na Europa, o termômetro das ruas. A gente tem acompanhado aqui as manifestações após o resultado das eleições, até tem imagens sendo transmitidas agora, enquanto a gente fala aqui. Mas qual é o termômetro? Quais foram os grupos que mais celebraram o resultado dessa eleição, já que você tem a direita, né, com uma representação inédita, aumentou bastante a sua representação, e você tem a esquerda e o centro celebrando que vão poder compor aí o futuro gabinete, o futuro primeiro-ministro. Mas, na verdade, as grandes celebrações, em termos de termômetro, você atribui a quais grupos? A gente vê, professor, primeiramente, boa tarde, sempre bom revê-lo, que são majoritariamente pessoas jovens em grandes centros urbanos, muitas delas com algum tipo de histórico de serem exatamente filhos de imigrantes ou netos de imigrantes, muitas vezes de países africanos, do norte da África, região do Maghreb, e também de outras regiões da Europa. Então, se nós olharmos quem está na rua, é uma população, uma demografia diferente daqueles franceses que vivem no interior, dos agricultores ou das populações industriais, dos subúrbios das grandes cidades francesas, que também trabalham em diversas indústrias. Algo que eu acho que é importante a gente mencionar, e eu, modéstia à parte, além de correspondente, também sou matemático, é a questão da estatística e de como essa tendência eleitoral vem crescido. Se nós pegarmos o começo desse século, a pontuação que fez Jean-Marie Le Pen, que era o pai de Marine Le Pen, naquela eleição histórica contra Jacques Chirac, que perdeu de maneira cachapante apenas com 17%, desde então ela vem crescido. O Front National, que se transformou em Rassemblement National, tem crescido de forma bastante constante. Nas últimas eleições fizeram 41% com Marine Le Pen no segundo turno contra Macron. A tendência é que 2027, se ela não for eleita, ela vai chegar lá no limiar de 50%. Então a gente tem que ver a evolução, como esses partidos têm crescido. Obviamente que é uma vitória momentânea dos partidos de centro, dos partidos de esquerda, eles têm todo o direito de comemorar. Foi realmente uma manobra política muito inteligente dessa desistência de alguns candidatos, onde havia corridas entre 3 candidatos, né, em cada um dos distritos, mas de fato não parece algo muito duradouro. Daqui 3 anos teremos novamente eleições presidenciais e legislativas, e a tendência é que mais uma vez os partidos conservadores, a direita e a ultradireita, se assim queremos chamar, serão novamente fortes candidatos e poderão ganhar a maioria eventualmente. Muito bem. Luca, você falou agora ultradireita. O pessoal fala em ultra-esquerda aí, extrema-esquerda ou não? Só ficam em cima da direita, né? Agora eu ia te perguntar uma coisa, Luca, rapidamente. Desculpa. Usam o termo esquerda radical para os partidos de esquerda. Eu vou usar extrema esquerda, pronto. Eu uso extrema esquerda, radical é extrema. Agora, o querido Luca Bassani, professor Furriela, especialista, fez uma pergunta muito interessante. Ele disse quais os grupos que mais comemoraram. E você disse, foram os imigrantes. Então eu pergunto, será que eles estão sabendo que eles estão comemorando a vitória de quem não quer eles lá na França? É exatamente uma questão interessante a se pensar, principalmente porque caso haja a reversão dessa política migratória de Macron, nós teremos uma vantagem para os novos imigrantes que queiram chegar à França. Mas nada indica
que até mesmo dentro deste grupo de 4 partidos de esquerda haja um consenso para reverter tanto a reforma da Previdência como a reforma migratória. Então a tendência é que Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, e o Partido Comunista Francês estejam juntos nessa questão, mas os ecologistas e o Partido Socialista, que de fato é um partido social-democrata, não queiram embarcar diretamente nessa, porque eles sabem que por mais que não querem ser taxados de xenófobos, tem que acontecer uma imigração com critério. O problema na Europa não é o recebimento de imigrantes. Os países europeus precisam de imigrantes, mas precisam de uma imigração controlada, criteriosa, para proteger os seus países, ao mesmo tempo que mantenham as suas culturas e possam proporcionar a esses imigrantes uma qualidade de vida, para que eles não sejam marginalizados na sociedade, não vivam nas periferias e não tenham uma vida muito pior do que os nativos. Então transformar isso em algo criterioso, é o que a União Europeia tem tentado fazer agora, e Macron também tentou com essa reforma imigratória há cerca de um ano. Muito bom. É só agora o Macron interromper a exploração econômica cruel que a França colonialista, desde a Santa Aliança, por volta de 1830, faz sobre o continente africano. Mas essa é uma outra história. A Jess Peixoto está aqui e ficou irritadíssima com o comentário aí do Felipe Monteiro, querendo taxar de extrema-direita, ultradireita. Eu queria que ela perguntasse para você. Não, exatamente. O que o Felipe Monteiro coloca aqui como extrema-direita, muitas vezes é até com algumas pautas semelhantes, embora não tão bem trabalhadas, da dita extrema-esquerda, por assim dizer, não é mesmo? Então, quando a gente olha para... Por favor, eu posso falar? Mas fala a verdade. Não, por favor, Pepe. Extrema-direita, vai. Vamos lá, deixa eu fazer meu comentário. Boca, então, vai, por favor. Mas toda essa lógica... Você vai poder esclarecer na sua hora. Toda essa lógica... Então, não vamos falar Jess, do PP, vamos falar da esquerda, né? Jess, sua pergunta ao Luca Bassani. Sempre a esquerda tá lá falando é extrema, é extrema, é extrema. Aí agora estão comemorando vitória, mas vale lembrar que por 10 milhões de votos, o partido de Marine Le Pen está à frente e que a eleição presidencial é no voto popular. Então por que eles estão comemorando de fato? E quando a gente olha para a esquerda tem antagonismos com Macron épicos, como, por exemplo, na pauta da Previdência. Então, Luca, minha pergunta para você é, no final do dia, o verdadeiro perdedor dessa eleição, quem agora vai ter uma grande dificuldade de governar e vai sair perdendo de qualquer forma, não é o próprio atual presidente da França, o Macron? Não só, boa tarde a você, não só ele, mas também a todos os franceses. Afinal, nós temos um parlamento de 577 lugares, um partido com 180, outro com 160, outro com 140. Praticamente o mesmo número de cadeiras, nenhum deles tem maioria absoluta para governar, o que vai indicar uma paralisia nos trabalhos legislativos por algumas semanas, quiçá alguns meses, para resolver questões muito importantes de caráter da política interna francesa também, para aliviar a questão das moradias, que estão muito caras, ou as previdências também, algumas atrasadas. Então, a gente vê que não será um momento bom para os franceses de maneira geral. Os grupos, muitos deles ligados a essa pauta extremamente ideológica, comemoram nas ruas a vitória de um ou de outro, mas, de fato, não temos uma definição política, não sabemos o que acontecerá. Pode acontecer um racha na esquerda, pode acontecer um governo de maioria relativa com a esquerda que não terá o apoio popular e de grande parte do parlamento para aprovar ou reverter algumas pautas. Então será um momento de extrema dificuldade e também a legislação francesa proíbe a dissolução do parlamento no período de um ano. Portanto, nem que Macron quisesse novas eleições agora, como a gente já viu acontecer em outros países parlamentaristas, ele teria que esperar um ano e ficar com esse estado de parálise legislativa por cerca de um ano. Realmente vai ser um grande desafio de negociação entre as diversas coalizões para tentar transformar a França em um país governável durante os próximos anos. Luca Bassani, e aqui o nosso grande economista, professor Leandro Ferreira, né? O nosso keynesiano economista do século passado, mas competentíssimo professor, isso eu reconheço o talento dele, sempre disse, é um brilhante economista, um brilhante professor. Ele estava me dizendo o seguinte, Capesa, agora quer dizer que a esquerda só governa com apoio do centrão. Será que isso vai acontecer no Brasil?